Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Neymar VIP Pares. E hoje com um convidado assim, particularmente para mim, é um cara que eu trago no coração, um cara super especial, uma pessoa que após o meu primeiro desafio, que foi ter assumido a bengala como a minha forma de condução, né? A minha maneira de caminhar pelas ruas. Né? O segundo grande desafio foi quando eu entrei no Conservatório de Música de Guarulhos, né? E para ter aulas de musicografia braille. Né? E essa pessoa, né, foi a pessoa que me impôs esse segundo grande desafio, que foi aprender, né, a linguagem braille, né, e enfim, dentro de um mês, para poder acompanhar uma turma que ele já estava ali há algum tempo, e aí eu estava chegando naquele primeiro momento, né, acompanhado pela psicóloga que estava fazendo todo o meu trabalho, e eu tinha mostrado para ela o interesse em voltar a frequentar a música, né? Porque eu já era músico, né? Só que não deficiente. Né? E quando eu me tornei deficiente, uma das minhas paixões, que sempre foi a música, eu queria retornar. E ele foi a pessoa que me aceitou, me introduziu nesse mundo novamente e fez assim, eu aprontar as artes que eu apronto atualmente. Tá bom? Hoje nós vamos falar com o Fábio Bonvenuto, né? Ele é professor do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Neymar. Então aí, que alegria poder compartilhar com você aí, relembrar coisas que foram maravilhosas na minha vida. Sim. A ideia, Fábio, é muito disso, né? Vamos tentar compilar um pouquinho dessa história toda, né? É uma história que teve uma caminhada muito bonita. Eu acho que é importante, né, trazer notoriedade para isso e mostrar, né, o quanto é importante, né, não só esse trabalho, o quanto foi e será importante, né, para a pessoa com deficiência, né, em si, né, e encontrar esses caminhos, né, e poder até, no caso, expressar uma arte que já fazia parte ou faz parte da sua arte. Né? Primeiro, Fábio, como é que chegou essa questão a primeira parte lá de você ser um professor lá do Conservatório de Música e, de repente, aquela turma de pessoas com deficiência visual na sua frente para você ensinar música? Bom, Neymar, eu entrei no conservatório em maio de 2000. Certo. E ali nós tínhamos um trabalho, tanto na parte de percussão, quanto na parte de teoria musical. E na época, né, eu já havia trabalhado há muitos anos atrás, em 86. 1986. Havia trabalhado na Casa de Davi. Aquela instituição que tem na Fernão Dias. Sim. E lá, né, em 88, 89, né, nós começamos um trabalho de música com as crianças com deficiência e que estavam internadas lá, que ali era, além de atender as crianças com deficiência, ainda são crianças provenientes da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa. E eram crianças, né, que tinham diversas necessidades, dificuldades, deficiências. E aí nós tivemos no Brasil o primeiro curso de musicoterapia, trazido pela Clementina Nastari. Ela fez o curso na Itália, trouxe para o Brasil, isso em 88, 89. Eu fiz esse curso com ela. Né? Ela trouxe esse curso para a faculdade Marcelo Tupinambás,
que já não existe mais, hoje é Faculdade Paulista de Artes, e ela e o Dr. Benson, na Argentina, que foram os precursores da musicoterapia aqui na América Latina. Eu fiz o curso, então, com ela, havia me interessado demais por essa área, porém, por algumas decisões da vida, eu acabei indo para a Polícia Militar. Aí eu fui para a Banda Sinfônica da Polícia Militar, era músico, sargento músico da Polícia Militar, e pouco tempo depois, então, em 94, eu saí e assumi os trabalhos na Prefeitura de São Paulo na educação. E em 2000 entrei em Guarulhos, né? Eles sabendo desse meu histórico com inclusão, com a musicoterapia, falaram, olha, vamos fazer um trabalho aqui com o Centro de Estimulação, né? E aí nós começamos esse trabalho, né? No começo, falo para você que não foi fácil, porque nós não tínhamos muitas referências com relação a música e inclusão, né? A pessoa com deficiência dentro de um conservatório, não tínhamos muita referência com relação a isso. E fomos buscar, né? Fomos encontrar as respostas. Então, a primeira coisa foi perceber um erro no projeto. Que erro era esse? O erro foi o seguinte: eu fiz musicoterapia, porém, o Conservatório Municipal de Guarulhos é uma escola de música. Não é um centro clínico. Não é um centro terapêutico. Não é de terapia, exatamente. Então, a abordagem é diferente. Apesar da musicoterapia ter me ajudado muito, né, na minha prática, na minha metodologia, né, eu tinha que ter um foco claro, que o Conservatório de Guarulhos é uma escola de música. E, então, eu fui buscar informações. E o primeiro aluno que nós tivemos foi o Pietro Sanchini. O Pietro, ele tinha acabado de ficar cego. Ele teve uma história incrível, né, de uma meningite e acabou, parece que tendo uma sinusite, alguma outra coisa em cima aí, e dentro do hospital teve um comprimento, né, comprimiu o nervo óptico, tiveram que cortar, ele ficou cego na hora, com um garoto com 15 anos. Você conhece ele muito bem, sabe o ser humano maravilhoso que ele é, o músico extraordinário que ele é, né? A pessoa fantástica que ele é, né? Eu respeito demais. E nós começamos o trabalho. Então, em Guarulhos, foi assim que iniciou o trabalho com o deficiente visual. E aí, então, foi daí que, conhecendo a Ruana, que também te ajudou muito, né? A Ruana foi minha anja também, minha anja da guarda aí. A Ruana me apresentou o professor Zoilo Lara de Toledo. O professor Zoilo trabalhava na Fundação Dorina. E ele era um musicografista maravilhoso, reconhecido internacionalmente. E com ele eu aprendi os primeiros passos. E ele me deu todas as dicas para buscar as informações na ONCE, na Espanha, onde eu peguei toda a metodologia e o material necessário para iniciarmos um trabalho no Conservatório de Guarulhos. E pouquíssimo tempo depois, eu conheci a Dolores Tomé. Aí foi fantástico. Aí foi a glória. Né? Aí nossa. Porque a Dolores, ela é filha, né, de um deficiente visual, músico, uma pessoa que em Brasília, né, fundou o Clube do Choro de Brasília, que é João Tomé. João Tomé, ele escreveu mais de 600 partituras, choros, em braille. Ele usava cartões da antiga ferrovia
e com a punção e a reglete ele ia lá e escrevia as partituras e deixou todas as partituras. E a Dolores tem como missão de vida transcrever essas partituras do Braille para a tinta, e ela tem feito muitas produções, gravado com muita gente boa, né? E aí ela lançou o Manual de Musicografia Braille no Brasil, né? Ela fez o mestrado dela, fez o doutorado dela, sempre voltado à pessoa com deficiente, à música e à musicografia Braille. Sim. E nesse meio tempo, né, ela se juntou com outra pessoa maravilhosa, que é o Antônio Borges. O Antônio Borges, ele é o criador do DOSVox. E aí os dois criaram o quê? Um software, né? Musibraille. E o software, ele permitia, né? Permite que nós possamos transcrever a partitura de tinta para o Braille. Sim. E agora permite que eu transcreva a partitura do Braille para tinta. Então foi esse o começo, né, da nossa trajetória no Conservatório Municipal de Guarulhos. E assim, sei que além de ter essa história com a questão da pessoa com deficiência visual, você também tem aquela a parte da música de silêncio, né, que trabalha com surdos, né? Então, a música do silêncio foi a continuidade do projeto do Conservatório Municipal de Guarulhos em fazer as inclusões das pessoas com deficiência. Então nós tivemos, né, em São Paulo, 12 jovens que se interessaram em fazer música e não tinha onde continuar, porque eu também trabalhava em São Paulo. E eles vieram para Guarulhos. Tanto que tem uma aluna que está comigo até hoje, que é a Keila, maravilhosa. Um beijo para ela, né? O trabalho de música com surdos em Guarulhos se tornou referência mundial. Levamos os alunos para tocar em Portugal. Eu dei curso no Uruguai, em Montevidéu, nas fábricas de cultura, né? Na Espanha, a Alemanha. Então, o nosso trabalho foi assim, acabou se tornando uma boa referência. Sim. A agência Reuters de notícia acabou fazendo uma matéria com a gente maravilhosa, que acabou passando por mais de 26 países. Nossa. Então, esse trabalho é um trabalho pioneiro, é um trabalho que tem muita gente, por incrível que pareça, tem muita gente trabalhando pelo mundo, só que é o seguinte, diferente da música com o cego, a música com o surdo, ela barra numa questão conceitual, principalmente com relação à cultura surda. Então, uma parte da cultura surda não aceita, não tolera, né, que o surdo faça música, porque música faz parte da cultura do ouvinte. Mas isso não é verdade. Eu acredito nas liberdades individuais. Eu acredito que cada ser humano deve buscar aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que te completa, aquilo que te faz realizar, se sentir realizado. E nós temos muitos surdos que vão para baladas, que gosta de dançar, gosta de balançar, principalmente ficar próximo das caixas graves, né, os subgraves, para poder sentir bem o balanço. Então, e nós temos pelo Brasil afora, aí o mundo afora, corais de libras, né, onde um coral ouvinte canta, né, pessoas que ouvem, que falam, cantam, e uma parte, né, coreografando em sinal, em língua de gestual, né, seja Libras, seja, né, a língua americana ou portuguesa, né, que for, o coral interpreta em linguagem gestual, língua gestual. E nesse caso, o nosso trabalho em Guarulhos foi encontrar caminhos, de novo, lembrando que conservatório não era centro de terapia, então encontrar caminhos
para que ele pudesse se profissionalizar, estudar. Isso. Se ele vai ganhar dinheiro com isso, se ele vai tocar profissionalmente, isso depende apenas do aluno. Sim. E isso não é só uma questão do aluno com deficiência. O aluno sem deficiência também no conservatório, muitas vezes ele estuda para tocar em casa, com os amigos. Outras vezes ele estuda para poder tocar na igreja. Outras vezes ele estuda porque ele quer passar para ser músico militar. Outras vezes ele vai fazer faculdade de música, vai ser professor, vai ser um profissional da música. Então, isso compete a eles. Ao poder público, né, ao Conservatório Municipal de Guarulhos, compete apenas dar o instrumento, dar os recursos necessários para que ele possa aprender. É o meio da coisa. Né? Exato. O que ele vai fazer com o conhecimento, aí já é dele, né? Já é de cada um. Né? Isso aí vai muito no sentido daquilo, né? Da liberdade, como você colocou, né? A liberdade do indivíduo, né? Determinar o que ele quer fazer com o conhecimento, se simplesmente ele não quer o conhecimento. Você é uma pessoa que eu tenho no mais alto grau, né, de consideração, né, a relevância, né, do seu aprendizado para todos nós foi fundamental. Eu acho que sim, é uma coisa, é um pedaço da história, né? Junto com a demais, eu levo guardado num cofre no coração, né? Porque assim, era um momento, ou foi um momento onde, apesar e aliás de estar assumindo uma nova condição, né? Eu digo e disse sempre, né? Que para assumir a condição de pessoa como pessoa com deficiência, né? Quando você já é deficiente, já nasce com a deficiência, é uma coisa. Né? Mas no meu caso, como foi os 29 anos, já estava rodado no mundo. Né? Foi uma condição onde eu tive que, basicamente, deletar tudo aquilo que eu tinha, né? da cabeça, da mente, como pessoa vidente, né? E assumir essa nova condição plenamente consciente de que, olha, eu estou começando do zero. E assim, em si, começando do zero, eu vou ter que me empenhar o dobro, porque querendo ou não, esse zero, né? Esse zero que está sendo estabelecido aqui, né? É um zero depois de que já passou um monte de tempo. Né? Então, assim, eu vou ter que correr atrás de alguma coisa que eu não sei o que é, né? Literalmente eu não sei o que é, mas eu sei que eu tenho que atingir, eu tenho que alcançar, e para alcançar isso eu tenho que me libertar de algumas coisas e começar a absorver muitas outras coisas de certa forma muito rápido, né? Para ganhar um tempo. De repente foi, não vou dizer que foi um tempo perdido, mas um tempo que já teria ficado para trás e que teria tido sua relevância, né? Mas era um outro momento de vida. E assim, por isso que eu falei, não, eu tenho que chamar o Fábio aqui, né? tenho que mostrar isso também, né? Mostrar esse pedaço da história também, né? E como todos os demais, né? tiveram uma relevância muito importante no que de repente eu me tornei, né? Tanto como profissional, né? Como músico, como pessoa, né? Eu acho que partiu daí, né? Porque, como eu disse no começo, acho que o primeiro passo foi assumir a bengala. Já foi um desafio muito grande, né? Assumir a bengala, sabe? Entender que não, a partir de agora você vai ter que o seu meio de mobilidade é esse, né?
E o segundo foi ter pessoas como você, né, que acreditaram, que mostraram que tá, tudo bem. Né? Existe a condição, existe a possibilidade de você ficar aqui, mas a condição estabelecida é essa. Né? E assim, esta parte eu não posso fazer por você. Né? É você quem tem que fazer. O seu desafio, o seu próximo desafio é esse. Né? E depois de muito tempo você olhar para trás e ver que aquilo tudo teve o tamanho da relevância que teve e tem ainda, né? Com relação a desenvolvimento de pessoa, né? Porque assim, logo assim que eu entrei no conservatório num ano e no outro eu já estava entrando na faculdade também, por conta de entender que, não, eu sou capaz. Para mim, eu vou conseguir. Se eu conseguir superar um desafio, aquele desafio que me fizeram, né? Que foi tão grande, né? Quanto o de assumir a bengala. Então, esse de fazer a faculdade, esse de correr atrás do meu futuro, né? Novamente, né? Apesar de ter que correr atrás, né? Hoje a gente anda parelho. Foi bem importante. Uhum. E aí, Fábio, depois de toda essa história, assim, primeiro também, né, agradecer muito a você. Você não sabe o quanto você foi importante e o quanto você é importante, tá? Não, obrigado. Tá. E assim, eu queria saber aí o que você anda aprontando, o que você anda fazendo, quais os seus projetos, o que rola aí de novo na vida do Fábio. Então, o Fábio, hoje, além de professor, ele está coordenando, né, o Conservatório Municipal de Guarulhos. Né? Então, eu estou como coordenador. Então, eu não deixei as minhas aulas, né, desde o início que eu assumi essa nova tarefa, né, essa nova missão, eu não deixei as minhas aulas com os alunos com deficiência, larguei as aulas de teoria e as aulas de percussão, né, mas o Ketubá e tudo mais, mas fiquei com a música do silêncio e mantive as aulas com as crianças, né, o pessoal, né, que faz parte da música do silêncio. E aí, o que aconteceu? Né? Nós continuamos viajando e hoje a banda Música do Silêncio, ela é uma banda que tem 29 integrantes, muitos cegos. Eu tenho tido muito garota, criança cega e que também vem com o TEA, né, com o transtorno do espectro do autismo. Isso é uma coisa assim para ser estudado mesmo, né? O que nós percebemos? Que essas crianças, né, estão vindo e estão aproveitando a música de uma forma muito mais intensa. Né? Muitas dessas crianças são crianças que têm um talento musical, uma habilidade musical dentro dentro do espectro do autismo. Você sabe que são vários transtornos mesmo, né? E a coisa, às vezes, tem um hiperfoco na matemática, ou às vezes o hiperfoco em animais marinhos, né? E muitas vezes o ouvido absoluto. Sim. E eu tenho muitos alunos, né, cegos e com ouvido absoluto. Né? E isso, assim, pra gente é um desafio, é um prazer, é uma alegria e é um trabalho, assim, que me enche de prazer. Nós tivemos uma diretora no Conservatório de Guarulhos que uma vez ela me disse: Fábio, existe o pagamento que acaba no final do mês e existe o outro pagamento que não acaba, que é aquela satisfação, né, do trabalho bem realizado, né, do objetivo alcançado. E eu fico feliz quando eu vejo e lembro, né, e compartilho alguma coisa sobre você, porque na questão para fazer a musicografia, você precisou estudar o Braille. Aprendendo Braille, você pode fazer inglês lá na Fundação Bradesco,
né? Você, sabendo Braille, você pode entrar na faculdade, ter acesso aos livros em Braille. Então, olha as portas que se abriram para você, né? E eu acredito que essas portas devem ser abertas a todos, que a gente deve dar as ferramentas. E lógico, nem todo mundo precisa fazer faculdade, nem todo mundo precisa ser músico profissional. As pessoas precisam ser felizes, encontrar aquilo que as realiza, né? Então, quando eu lembro, por exemplo, a Bruninha, né, é outra menina que me enche de prazer, de alegria, porque ela veio pra gente muito nova, ela estava numa escola que se dizia uma escola inclusiva, quando ela chegou aos 15 anos, essa escola simplesmente quis colocar ela para fora. E nós, no Conservatório de Guarulhos, nós pegamos essa bandeira, pegamos essa demanda e falamos assim, não, porque existe um termo na educação que se chama terminalidade específica. Sim. Que aí você fala assim, ó, chegou no ponto máximo e acabou, agora não prossegue mais os estudos. Sim. E nós confrontamos o diretor na época, né? É uma escola de Guarulhos, e aí ele falou assim, então procura outro lugar para ele estudar. Era uma escola do estado, né? Em Guarulhos, e erraram com ela. É uma escola maravilhosa, um projeto muito bom. Porém, erraram com a Bruna. E aí a mãe dela, a dona Luzmar, não sabia o que fazer. E agora? Né? Aí nós pegamos, ao invés de ensinar música, ensinamos matemática, geografia, português. Ela fez a prova do Saresp, entrou no supletivo, entrou numa escola regular, mesmo sendo cega, conseguiu. E ela é cega e autista. É autista, sim. É autista. Então, ela foi para a escola regular, aprendeu, terminou o ensino fundamental, fez o ensino médio, ela fala inglês fluentemente, ela fala espanhol fluentemente. Quer dizer, lá atrás, olha só, lá atrás, uma escola achando que por ela ter, né, comportamento autista, o que ela fez? Reduziu, subestimou o potencial da Bruna. Né? Hoje, todo esse mérito é da mãe dela, a dona Luzmar, que sempre levou ela para o curso de inglês, procurava onde tinha natação, procurava o curso de espanhol, procurou o curso de música. Então, a grande diferença, Neymar, que eu vejo é que toda criança precisa ter alguém que a ame incondicionalmente. Sim. E o poder público, seja escola, seja, né, o serviço público de saúde, seja o serviço público de cultura, os equipamentos culturais, que nesse caso é o Conservatório Municipal, precisamos, né, ter um olhar atento, ser carinhosos, né, e fazer muito bem o nosso trabalho. Então, eu me sinto feliz de ver que estamos fazendo isso ao longo do tempo. E muita gente se aproxima, muitas pessoas encontram conforto, encontram consolo, né? Quando vem seu filho, que muitas vezes ficava na sala largado, às vezes vê agora produzindo, fazendo música, se apresentando, viajando, montando palco, tocando, desmontando palco, tendo autonomia. Acho que a palavra que fecha isso é autonomia. Então, o Braille te deu autonomia, né? A Libras, né? Para quem é deficiente auditivo, dá autonomia. E é isso que nós buscamos no Conservatório de Guarulhos, né? É essa autonomia. Eu acho que assim, Fábio, A Nívia falou que faltam 2 minutos, hein? Até tocante assim, particularmente ter você aqui é muito especial, vou ser bem sincero. E, só tenho que te agradecer pela disponibilidade, pelas palavras, né? E
quiser deixar o último recado aí, pode deixar. Se você quiser deixar os seus contato do conservatório, fica à vontade aí. Tá, então tá. O meu telefone é 11, que é São Paulo, Certo? 971361752. Certo. 11 971361752. O Conservatório Municipal de Guarulhos, né? É lógico que agora na pandemia tudo é estado de exceção, mas retornando, né, às atividades presenciais, estaremos atendendo a todos aqueles que sempre desejaram aprender música, né? E o telefone de Guarulhos do Conservatório é 2087-7440. 2087-7440. Certo. Obrigadão, Fábio. Valeu mesmo. Eu que agradeço, meu querido. Eu tenho você no meu coração. É doido. Obrigado, Fábio. Adorei a blusa lembrando o tempo de exército. Eu tô no mato. Camuflagem. Camuflagem. Eu tô no mato. Que a gente gosta ainda de fazer uns acampamentos selvagens ainda. Ai, cara, eu falei, nossa, o Fábio era da polícia. Só temos um minuto. Aí, eu queria te agradecer muito aí, pela disponibilidade, né? E assim, meu, olha, figurado.